Oi pessoal, eu sou o Gabriel Marim, sou violista. Eu nasci em Piracicaba, interior de São Paulo. Comecei a estudar viola dos 11 para os 12 anos. Nessa época eu morava em Campinas, também no interior de São Paulo. E eu vim para São Paulo, capital, para estudar. E nessa época a minha relação com a Universidade de São Paulo já começou. Eu tinha 17 anos, toquei um ano e pouco na OCAM, na Orquestra de Câmara da Universidade. E também nessa época eu fui academista da USP e foi o meu primeiro contato tocando com uma grande orquestra sinfônica. Foi então tocando na USP com 17 ou 18 anos de idade. Logo depois dessa fase eu frequentava muitos festivais, era um aluno inquieto atrás de aulas e cursos. Eu ganhei o prêmio Eleazar de Carvalho no Festival de Campos Jordão do ano de 2004 e fui estudar na Dinamarca. Estudei na Academia Carl Nielsen, com o professor Rafael Altino, e em seguida retornei ao Brasil e passei no concurso para a Orquestra Sinfônica Brasileira, no Rio de Janeiro. Fui primeira viola da Orquestra Sinfônica Brasileira de 2007 até 2012. E foi uma época muito boa para mim, que eu aprendi muito e tive muita experiência orquestral. Em seguida retornei a São Paulo. Em São Paulo, eu passei no concurso da Orquestra Sinfônica da USP em 2013. Desde então, eu sou violista da orquestra. Também me dedico a aulas. Eu sou professor de diversas instituições. Eu sou professor de aulas particulares. Sou professor de um Instituto Bacarelli, aqui em São Paulo, que eu adoro, que eu gosto muito de contribuir. Eu mesmo vim de um projeto social, quando eu falei lá atrás. Quando eu comecei a estudar em Campinas, eu estudava no curso de extensão da Unicamp. Então, se não fosse esse acesso público, talvez eu mesmo não teria me tornado violista. Então, eu gosto de contribuir com projetos como esse. E também toco música de câmara, adoro fazer música de câmara. E a minha vida se resume a esse cenário, né? Desde sempre, eu não me imaginaria num outro ambiente que não esse da nossa vida, né? Que é essa vida orquestral, mas também então dividida entre música de câmara, aula, solo. Essa é a vida que eu gosto, eu me dedico muito a ela. Eu comecei a estudar no projeto de extensão da Unicamp. Eu morava em Campinas na época e na minha escola, o meu melhor amigo, a gente jogava bola junto, eu sempre adorei futebol, jogava bem no gol até. E aí a gente foi para esse projeto, na verdade ele foi primeiro, ele tocava já violoncelo na igreja e ele me convidou, ele falou, cara, vamos lá, vai ser muito massa e tal. E eu acabei indo por insistência dele, também por incentivo do meu pai, que meu pai é um grande incentivador da minha carreira musical até hoje. Meu pai é um amador, é um cara que adora música. Então eu fui incentivado por eles e fui lá com esse meu amigo. Chegando lá, já tinha acabado as inscrições, era um período fora já. E eu fui com a intenção de fazer violino, que era o instrumento que eu conhecia mais e tal. O violoncelo eu conhecia também por causa dele, mas cheguei lá, não tinha vaga de violino ou violoncelo. Já estava tudo cheio, era um curso que tinha vagas limitadas, só tinha vaga de viola ou contrabaixo. O contrabaixo eu de cara não me interessei e a viola me foi apresentada naquele dia, assim, eu realmente não conhecia. E como tinha muitas similaridades com o violino e tinha um som lindo, a pessoa que me mostrou é uma violista e tocou muito bem o concerto de Telemann, muito bonito, e me ganhou. Aí eu fui tocar viola. Eu acho que de certa forma o instrumento escolhe a pessoa, você não acha? Também acho. Tem gente, inclusive, que parece com o instrumento que toca. Além da minha carreira, então, como músico prático, tocar em orquestra e quarteto e música de câmara, eu me interessei por dar aulas ainda muito cedo. Quando eu morava no Rio de Janeiro, quando eu tocava na Sinfônica Brasileira, eu fui convidado, por ser a primeira viola da orquestra, eu fui convidado para dar aula num projeto social no interior, em Barra Mansa. E, como eu disse, eu já tinha essa vontade de poder contribuir, principalmente com projetos sociais, porque é daí que eu vim, né? Então eu fui para lá, conheci o projeto, me encantei, realmente aquilo me cativou de certa forma a poder contribuir
didaticamente, né, com o desenvolvimento não só do meio musical, mas também um pouco de pesquisar, de entender um pouco o que é esse cenário, e entender um pouco também mais profundamente o meu instrumento. Eu acho que quando a gente dá aula, a gente estuda mais um pouco, a gente recicla diariamente coisas que a gente faz de repente no automático. Então isso me cativou bastante. E desde então eu comecei a dar aula e criei uma classe particular no Rio já. Dei aula uma época curta no Conservatório Brasileiro de Música, no CBM. E depois, quando eu vim para São Paulo de vez, eu comecei a ter uma classe particular de alunos, e logo no primeiro ano que eu estava aqui, acho que no começo de 2014, me convidaram para dar aula no Bacarelli, no Instituto Bacarelli, uma vez primeiro como professor substituto, e aí logo depois eu comecei uma classe no Instituto Bacarelli, uma classe de violas, e desde então me encantei com aquele lugar, né? O Instituto Bacarelli, além de ser um projeto social, é uma escola de música de excelência, tem um prédio maravilhoso, de nível incrível, com professores muito bons e com bons alunos. Então eu fui me dedicando cada vez mais intensamente, e sou encantado com aquele lugar, com a comunidade onde ela está inserida e com o papel social que tem. E dali eu fui cada vez me dedicando mais. Hoje eu também trabalho na área de coordenação pedagógica do Instituto Bacarelli, até pela minha afeição à música de câmara. Eu sou quartetista também, e eu sou coordenador da área de música de câmara do Instituto Bacarelli, e além de professor de viola, e eu gosto, me realizo muito nesse trabalho. Acho que tocar qualquer instrumento é realmente muito difícil, é uma atividade exclusiva, é um ofício assim que a gente aprende durante a vida inteira, diferente de uma outra profissão, mesmo as muito difíceis, a pessoa aprende assim perto da época da faculdade ou na faculdade. Um músico, principalmente um músico instrumentista de orquestra, ele começa criança, né? Começa muito jovem e tem que se dedicar a isso durante um bom tempo e, sem dúvida, passa por inúmeras dificuldades, né? Eu passei por algumas. Eu, quando vim para São Paulo, como eu disse, eu sou do interior de São Paulo, então quando eu vim para São Paulo, eu tocava na UCAM, fazia academia da USP, fazia cachê para poder pagar aluguel, para poder viver, e era uma época muito difícil, comprar corda e pagar aula, e tudo isso era um negócio bem complexo. Mas a parte mais difícil para mim foi quando eu fui para a Dinamarca. Eu fui com uma bolsa muito legal, que eu ganhei aqui, mas eu passei alguns anos lá, e foram anos assim, bem difíceis. Quando a gente vai para um lugar muito diferente, é bem complicado se situar, se pertencer àquele lugar. Então, para mim foi uma fase muito complicada. Eu saí daqui, imagina, menino do interior, chegou em São Paulo, ficou um pouquinho, já me assustei com São Paulo, e logo fui para a Dinamarca, um lugar muito distante daqui. E não só de quilometragem, é distante em vários sentidos, especialmente o sentido social, né? Também climático, né? E isso foi bem chocante para mim. Então eu passei uma fase assim, acho que os primeiros 6 meses que eu morei na Dinamarca foram meses assim muito difíceis de passar assim, foi muito difícil. Foi realmente, tive desafios assim que eu nem imaginava que eu ia conseguir superar, de distância da família, de solidão, a Dinamarca tem um clima muito diferente do nosso, muito ao norte, então no inverno começa a amanhecer o dia 9 da manhã e perto das 3 da tarde já está de noite, e a parte de dia mesmo costuma ser bem nublada, então você passa meses meio no escuro, e isso para a gente que está acostumado com isso aqui, né? Eu frequentava a USP, andava aqui, parque, árvore, sol, gente, aí eu fui para lá e esse cenário, isso foi uma coisa bem que me fez forçosamente, numa fase de 19 anos, uma fase que a gente está aprendendo, que a gente é menino de tudo, né? Eu
me forcei a olhar muito para dentro. E isso foi um período bem difícil, muito positivo de alguma forma, mas muito difícil da minha vida, e me fez entender coisas importantes da profissão, né? Do ofício que a gente faz, um sacerdócio quase, né? É muito exclusivo. E então o que eu posso dizer, que nessa época aprendi e tento passar para todos até hoje, é que persistir e repetir são coisas que vão ficando mais leves com a compreensão que a gente tem do que é ou de quanto é importante isso que a gente faz. Muitas vezes falar repetir ou persistir pode soar pesado, mas dentro do que a gente faz, do prazer que a gente sente quando a gente toca uma nota, né? No dia, pode ser a parte do dia super difícil, você toca uma nota, uma corda sol solta e aí vem aquela vontade de pesquisar, de reaprender, de reciclar, e essa persistência e a repetição passam a ser pesquisa, passam a ser prazer, né? Então, assim, para todos, muita persistência, muita repetição, muita paciência. E lembrem-se sempre do som mais caloroso que você já ouviu do seu instrumento. Esse é a motivação diária.